já apareceu em outros debates, eu digo de outras rodadas, em outras escolhas do Procurador-Geral, e nunca tinha aparecido agora. Cada candidato é senhor do seu tempo. Fred requisou usar os 20 segundos finais dele para fazer referência a uma pergunta de outro, é direito dele. Certo. Mas não há direito de referências. Você pode usar perfeitamente seu tempo mais adiante. Muito obrigado pelo esclarecimento. Agradecido. E eu lhe agradeço a pergunta, porque realmente, como não tinha acontecido ainda, tá? Fred não fez absolutamente nada irregular, inclusive não cabe. Isso, eu sei, só quero esclarecer ao público. A NPR não cabe a NPR ficar controlando o que os candidatos falam. Então, o que Vossas Excelências vão dizer nos tempos, tá? E Fred assim o fez. Próximo a perguntar, Franklin, meu querido Franklin, a responder. Ela Viego. Franklin, um minuto para a sua pergunta, meu querido. Você, como a pessoa humana, vou fazer uma pergunta bem objetiva. Qual é a visão que você tem da normatividade do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público em relação à atividade da corregedoria e das corregedorias de ambos os conselhos e o reflexo na atividade do Ministério Público? Você proporia alguma alteração, alguma mudança em relação a isso? Eu tenho muitas ressalvas às correções que são feitas, a atividade correcional do CNMP, porque eu sofri isso como corregedora geral, e a gente instaurava um procedimento e já tinha aquele controle, e aí também não havia assim uma obediência à hierarquia. Então, por exemplo, algum fato que era praticado por um subprocurador-geral, por exemplo, era examinado por um membro do Ministério Público do Trabalho de primeira instância. Então, eu acho que parece que há uma necessidade de mostrar para a sociedade que nós somos fiscalizados, né? Mas eu acho que há esses limites, essas balizas, respeitar essa atividade correcional de cada Ministério Público, né? Já tem mais um minuto? Tem mais alguns segundos, até 1 minuto e meio agora, nessa primeira resposta. Bom, com relação ao Conselho Superior, mas tem, vamos dizer, uma certa... Por que acontece isso, né, do CNMP ficar cobrando do Conselho Superior? Porque realmente o nosso Conselho Superior não tem mostrado ao longo dos anos uma celeridade, uma Tempo resposta. esgotado, ela. Depois tem uma outra rodada. 1 minuto e meio, Franklin. Veja só, nós temos a distorção chega a tal ponto que esse ano nós não tivemos correição da nossa corregedoria do Ministério Público Federal lá na Procuradoria-Geral da República, porque antes disso o Conselho Nacional do Ministério Público foi lá e fez uma correição. Então o nosso colega corregedor disse: não farei correção, vou adotar a correção que foi feita pelo Ministério pelo Conselho Nacional. Essa é uma coisa. A segunda coisa são as normas que são criadas pelo Conselho Nacional, que acabam interferindo na atividade fim dos colegas, mantendo uma espécie de opressão. Então, eu sendo Procurador-Geral da República, vou propor a revisão de todas as normas que digam respeito à corregedoria e à fiscalização, relativamente ao que se chama a nossa atividade fim e ver a sua readequação à Constituição. E uma segunda coisa, doutora Ela, essa questão que você falou é muito importante da inversão das hierarquias, né? Eu fui correcionado por um procurador de justiça e não por um subprocurador-geral da República, ainda que seja de outro ramo do Ministério Público da União. Então, há necessidade de adequações. Entendo que o trabalho do corregedor do Ministério Público Federal é um trabalho de orientação aos colegas e não um trabalho de repressão e fiscalização rígida nisso aqui. Tem que ser um trabalho humanizado. Obrigado. Você tem agora 1 minuto. Sim, então, para terminar aquela primeira parte que você perguntou a respeito da atividade
Conselho Superior do Ministério Público. Então, os procedimentos administrativos que são instaurados, não de correição, mas pela prática de algum ato infracional, eles realmente são muito demorados. Então, o que eu proponho é que o Conselho Superior ele tenha sessões mais frequentes e direcionadas a dar essa resposta, que é a resposta que vamos dizer, que a sociedade e a opinião pública ela pede, e que daí o CNMP, de uma forma errada, distorcida, quer dar uma solução. Eu repito, a solução tem que ser dada por nós mesmos. Muito obrigado, Elma. Próximo a perguntar. Obrigado a ambos. Ela, perguntando agora. Quem responde? Mário Gonçalves. Ela, 1 minuto para a pergunta. Tá certo. Mário, eu gostaria de saber de você se, como Procurador-Geral da República, pretende alterar a política de comunicação social do Ministério Público Federal. Agradeço a pergunta, Ela. O tema da comunicação social me interessa há muito tempo. Penso que nós precisamos avançar na busca de uma comunicação social que seja mais ágil, que comunique à sociedade a respeito do que o Ministério Federal esteja fazendo, que tenha prontidão de ação, que esteja apta a intervir e esclarecer fatos, falar pelo MPF, sábado, domingos, feriados, para que a sociedade possa sempre saber o que está ocorrendo na nossa instituição, as providências que estão sendo tomadas. Penso que a comunicação social deve ser pautada pela mais estrita observância do artigo 37 da Constituição, deve ser marcada pela impessoalidade e deve, como eu disse, ser ágil, enfim. A impessoalidade é algo bastante importante, mas eu queria ouvir agora o que Vossa Excelência pensa a respeito do assunto também, para a gente prosseguir o nosso diálogo. Exatamente, eu não entendi, então, ela está sendo impessoal, pessoal, por que ela não está funcionando? Ela, você tem 1 minuto e meio, é a última chance de você falar. Tá bom. Não, é porque esse formato realmente não me agrada, porque eu queria fazer um diálogo e não, sabe, fazendo réplica, tréplica, mas tudo bem, eu não falo mais nada, eu quero saber a resposta do Mário. Mário, 1 minuto. Eu penso que tudo pode ser melhorado, tudo pode ser corrigido, nós devemos sempre avançar. Ninguém deve ter suscetibilidade de que, no âmbito de um debate entre candidatos a procurador-geral, se discutam eventuais falhas da administração, se discuta a possibilidade de avançar. Outro dia eu lancei uma mensagem sobre corregedoria, dizendo que precisamos avançar, precisamos modernizar, né? Evidentemente que isso pode ser mal entendido por quem hoje trabalha na atuação, no sentido de ser uma crítica. Não é exatamente uma crítica, é uma proposta de um olhar diferente, uma maneira diferente de fazer coisas. Estava aqui Franklin e outros colegas conversando há pouco, ou falando sobre como o procurador da República em primeiro grau fica, às vezes, saturado de procedimentos, como tem que dar conta de afazeres burocráticos, como sobra pouco tempo para atividade assim, como fica exposto à corregedoria. Tempo esgotado, Mário. Assim deve ser também com relação à comunicação social. Aprimorar, avançar e marcar sempre pela impessoalidade. Agradeço a ambos. Desculpem a confusão e o erro do tempo. Temos muito ainda para andar. Eu sorteei aqui apenas para conferir. Faltava. Confere. Pergunta nosso querido Eitel. Responde Sandra. Eitel, por favor, 1 minuto para a sua pergunta. Doutora Sandra, querida, me diga uma coisa. O que pensa Vossa Excelência a respeito da atuação do Judiciário na atualidade? Vossa Excelência concorda que há um exacerbado ativismo por parte do Judiciário interferindo em questões que deveriam ser resolvidas pelo poder político do Congresso Nacional? Sandra, 1 minuto e meio para a resposta.
Sim. Não, eu acredito o seguinte, há determinados membros do Poder Judiciário que têm o hábito de se manifestar publicamente sobre processos que estão para serem julgados por eles próprios. Isso eu não considero correto. Eu não acho que há um excessivo ativismo do Poder Judiciário, até porque eu atuo na tutela coletiva junto ao STJ. E lá nós temos muitas questões envolvendo, por exemplo, saúde pública, direito a medicamentos, direito à educação, questões que deveriam ser resolvidas pelo Poder Executivo nos termos da Constituição Federal e que ele não resolve. O Poder Executivo não fornece, por exemplo, medicamentos a quem deles necessita. O Poder Executivo não oferece creches a crianças, ensino básico. E o Judiciário, nesses casos, ele tem cumprido um papel que caberia ao Executivo, mas exatamente em função da falta do ativismo do próprio Poder Executivo. Então, eu não concordo que haja um exacerbado ativismo do Judiciário, pelo menos como regra. O que eu acredito é que o Executivo vem abrindo mão muitas vezes. Obrigado. Até 1 minuto e meio para a sua réplica. Eu também considero, doutora Sandra, que não há excesso de ativismo judicial na área de direitos fundamentais de natureza social. Eu acho que é necessário, sim. Nós não podemos aceitar retrocessos com desculpa da reserva do possível. O Ministério Público tem que ser proativo no sentido de garantir ao povo brasileiro melhor educação, melhor saúde, mais segurança pública. Então, nesse ponto, eu concordo com Vossa Excelência. E diria o seguinte apenas, se há algum ativismo é em relação à interpretação de normas, fazendo algumas mutações constitucionais, mas mesmo assim, muitas delas são meritórias e merecem aplauso. Sandra, 1 minuto. Eu concordo nesse ponto, porque eu própria já fiz isso quando era procuradora-chefe no Rio de Janeiro. Existe, por exemplo, uma norma que concede pensão aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial, ou uma pensão especial. Nessa lei não foram inseridos os pracinhas da Primeira Guerra Mundial, porque entendeu-se que eles teriam morrido, só que havia pracinhas vivos. E eu, então, fiz um parecer para que, analogicamente, se pudesse usar aquela lei dos pracinhas da Segunda Guerra para os da Primeira Guerra. Essa interpretação foi acolhida no tribunal e, enfim, eu acredito que nessas situações é perfeitamente possível que a gente vá um pouco além do texto legal para fazer justiça. Muito obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Voltamos, então, agora às perguntas da plateia. Se nós tivermos espaço para fazer as duas que estão aqui, uma delas no final, nós faremos. Mas como a gente tem um curso a seguir, e agora tem duas, eu vou sortear. A número 1 seria a do Felipe, que já tinha apresentado antes. Número 2, a do Rodolfo. Tá? Vamos ver o que é que sai agora. Número 2, uma pergunta do colega Rodolfo. Felipe, se a gente tiver tempo, volta a tua depois. Rodolfo, pode fazer em voz própria, se quiser, peço que faça em 1 minuto. Ele quer o papel? Juliana, leva aí. Peço desculpas a vocês, a gente quer valorizando muito a plateia, mas a gente realmente, e peço que sejam perguntas mais reduzidas em favor dos candidatos, porque eles têm 2 minutos para responder. Diante das inúmeras temáticas de atuação, que muitas vezes comportam zonas de interseção e, consequentemente, dúvidas quanto a que Câmara recorrer, a exemplos dos direitos sociais, dos quais se ocupa a Primeira Câmara e a PFDC, do controle da regularidade e rigidez do ato administrativo, atribuição partilhada pela Primeira Câmara e pela Quinta Câmara, e das questões envolvendo comunidades tradicionais, que na região amazônica quase sempre atraem a atenção da Sexta Câmara e da Quarta Câmara, quais medidas o candidato ou a candidata à PGR pretende adotar para racionalizar a atividade de coordenação das câmaras e a divisão das matérias das quais se ocupam, especialmente em tempos de restrições orçamentárias tão rigorosas? Obrigado. O primeiro a responder na nossa ordem de rodízio, Fred. Creio que não, Fred. Deixa eu ver aqui.
Erro meu, a preenchimento. Então, agora, Raquel. Repetisse o final da pergunta também. Gostaria de repetir. Rodolfo, colega, por repita favor. enquanto eu reorganizo aqui, porque Fred tem toda a razão. O próximo a responder primeiro é Raquel. Mas repita, se você quiser explicar melhor para os candidatos. Porque, na realidade, a gente tem muitas dúvidas na atuação, na primeira instância mesmo, sobre a que Câmara recorrer em determinadas matérias que muitas vezes comportam interseção de atribuições. Um exemplo que nós citamos aqui, por exemplo, é a primeira Câmara e a PFDC em matéria de direitos sociais, ou até a quarta Câmara e a sexta Câmara em matéria de comunidades tradicionais. Então, quais medidas os candidatos pretendem adotar para racionalizar essa atuação? De coordenação, especificamente. Raquel, 2 minutos. Alô? Está ouvindo? Está ouvindo? Se você puder falar perto do microfone, mas estamos ouvindo sim. Você quer usar o microfone? Não, tá bom aqui, porque eu não estava ouvindo o retorno. Esse é um tema importantíssimo que sempre preocupou o Conselho Superior, sobretudo, mas toda a classe, sobre que câmaras devem ser criadas e para cuidar de quais matérias, não é? Esses pontos de interseção, muitas vezes, são resolvidos pela predominância da questão, do aspecto que você está abordando ao enfrentar uma determinada litígio, um determinado problema, um certo conflito. Então, pela predominância da matéria, o viés da abordagem, muitas vezes, é o discrime, o critério para a resolução de pontos de interseção. Mas há uma zona cinzenta de matérias que não estão claramente entregues a quaisquer das câmaras, e há também muita imprecisão no modo como é descrita a atribuição de cada câmara. Então, é preciso que com esse caminhar, com esse aprendizado, o estudo da jurisprudência do Conselho Institucional e das próprias câmaras, nós aperfeiçoemos essas regras no Conselho Superior. Não é, eu digo Conselho Superior porque, como ele tem o poder normativo e o poder de criar as câmaras e descrever suas atribuições, ali é o fórum natural para isso. Mas é preciso identificar onde isso está ocorrendo com maior frequência, inclusive ocupando o Conselho Institucional. O Conselho Institucional tem 21 membros, subprocuradores gerais, que, vez ou outra, com uma certa periodicidade, se reúnem para resolver questões dessa natureza. Não é importante, não acho que é um desperdício da nossa força de trabalho ocupar tantos subprocuradores para resolver coisas que o poder normativo pode resolver e prevenir. Mas eu acredito que é um caminho que está sendo empreendido. No Conselho Superior forma-se uma jurisprudência para ser encaminhada ao Conselho Superior, no Conselho Institucional forma-se uma jurisprudência para ser encaminhada ao Conselho Superior, e é preciso seguir aprimorando isso. Acho que os colegas também podem contribuir enviando sugestões para aprimoramento. Muito obrigado. Eitel, 2 minutos para a sua resposta. Rodolfo, se tivesse numa situação dessa dúvida, eu resolveria, dentro do meu convencimento, encaminhando para a Câmara que eu entendesse e deixava se resolver lá por cima. Porque sempre vão existir situações de interseção que não tem regulamentação que consiga resolver. Aparecem questões que você tem que ficar em dúvida mesmo. Questões que envolvem proteção a índios e, ao mesmo tempo, questão criminal. Meio ambiente, matéria indígena. E a PFDC, com relação à PFDC, eu tenho uma compreensão já afirmada em debate público, que travei com recursos que fiz, de que a PFDC não é um órgão, uma Câmara de revisão. Ela tem um trabalho de interseção com todas as câmaras, mas a rigor não é uma Câmara de coordenação e revisão. Eu acho a PFDC um órgão da maior relevância e diria até de uma estatura mais elevada pelo que o Constituinte lhe reservou de que as câmaras de coordenação e revisão. Obrigado, Eitel. Sandra, 2 minutos. Bom, em primeiro lugar, esqueci antes, eu quero agradecer quem me emprestou esse casaco, que eu estou tomando antibiótico, eu estou doente, e eu achei que essa daqui com uma pneumonia, então muito, muito obrigada. Bom, eu acho que a gente sempre tem que tentar trabalhar em harmonia. Quarta e sexta Câmara, durante o tempo em que eu coordenei a quarta,
enfim, e a Débora coordenou a sexta, nós trabalhamos em conjunto, em harmonia, e eu própria já escrevi vários artigos sobre direitos de comunidades indígenas, populações tradicionais, etc., embora tenha sido coordenadora da Quarta Câmara e seja membro da Quarta Câmara. Esses conflitos são comuns. Normalmente, a regra seria a prioridade da matéria, mas, às vezes, a gente não tem uma prioridade. No âmbito da Quarta Câmara, o que a gente tem feito é o seguinte: quando envolve Quarta e Sexta Câmara, a gente examina a matéria da Quarta e encaminha o que for remanescente para a Sexta Câmara. Ou quando envolve Quarta e Segunda, por exemplo, mesma situação. Agora não temos mais problema com a Segunda, porque a matéria criminal de meio ambiente veio toda para a Quarta Câmara, não é? Mas ainda temos, às vezes, situações em que trata-se de um ato qualquer de corrupção de um membro de uma autarquia federal ligada ao meio ambiente e que o colega manda para a Quarta Câmara. Só que esse ato, ele não envolve nenhuma lesão ao meio ambiente, sim ao erário. Aí nós simplesmente encaminhamos à Câmara competente. Isso não é grave, é muito comum, porque realmente existem essas situações, principalmente entre meio ambiente, populações indígenas e comunidades tradicionais, que são muito próximas. Eu acho que o melhor caminho é esse. Muito obrigado. Franklin, 2 minutos. Olha só, Rodolfo, a gente volta para a minha fala inicial, é o seguinte: criar no gabinete do Procurador-Geral da República uma ouvidoria por um subprocurador-geral da República ou por um procurador regional para atender a essas questões, a essas dúvidas, onde o colega vai ligar diretamente para o gabinete do procurador-geral, expor a sua dúvida e ele vai poder auxiliá-lo na direção, no direcionamento do seu interesse, daquilo que o é. Primeira coisa. Segunda coisa, estou vendo, já fiz um estudo sobre as várias câmaras e tem alguns temas que são dissonantes. Eu falei aqui no início, não sei se você estava, por exemplo, a primeira Câmara que trata de direitos sociais, fiscalização dos atos da administração, está inserido lá a questão dos conflitos fundiários. Me parece que não é adequado isso estar aqui, porque depende de uma outra força e uma outra forma de atuação. Talvez, junto à Câmara Ambiental, não tenho certeza ainda, mas eu acho que se fazer a readequação das funções de cada uma das câmaras e ter alguém para ouvir o colega. Nós estamos com um problema orçamentário agora, a partir deste ano já. Então, eu estou pensando em como faremos para criar uma rede de comunicação por meio de internet para fazermos as reuniões periódicas dos colegas com as câmaras. São os colegas que dão, na verdade, são os colegas que dão as prioridades para que as câmaras formulem a sua política de atuação. Nunca é a Câmara de cima para baixo. Normalmente dá-se uma sugestão ou outra, mas faz-se encontros regionais para que os colegas apresentem as sugestões e essas sugestões, então, sejam levadas à Câmara, que aí se faz o escopo das prioridades de atuação conforme é deliberado. São essas 3 coisas que eu tenho em mente: a ouvidoria, ver se é o caso de reformulação das atividades das câmaras e a comunicação para encontros periódicos por meios cibernéticos. Muito obrigado. Mário, 2 minutos. Rodolfo, você tocou numa questão que me chama também a atenção, que me preocupa. A atual conformação das câmaras está dada originalmente pela Resolução 20 do Conselho Superior de 1995, alterada pela Resolução 148 de 2014, que alterou as atribuições da primeira Câmara, alterou da quinta Câmara e criou a 7ª Câmara. Eu diria que ainda hoje as alterações feitas não foram plenamente assimiladas nas unidades. O ato conjunto número 1, que trata regulamento em caráter provisório, digo por caráter provisório porque o poder normativo é do Conselho Superior, a Lei 13.024 estabeleceu no artigo 19 uma regra bastante sábia. A organização das unidades deve espelhar a organização das câmaras, o que não quer dizer que rigidamente um determinado ofício tenha que responder só perante uma câmara, até porque o tamanho das unidades varia bastante.
Pois bem, nós temos que sedimentar a atual Resolução 148. O Conselho Institucional tem um papel importante, dirime os conflitos, pode editar algumas súmulas que poderão orientar os colegas. Temos que ter consciência, toda vez que mexemos em atribuições de câmaras, isso impacta as unidades, quebra equilíbrios construídos ao longo de muito tempo de discussão e pode gerar dúvidas e frequentemente gera conflitos entre colegas de ofício diversos que vão ser resolvidos frequentemente pelo Conselho Institucional, perde-se muito tempo e energia nessas discussões. Então, nós temos que ser muito conservadores na modificação da atribuição de câmaras e criação de novas câmaras. Na verdade, criar novas câmaras hoje é contraproducente por problemas de recursos orçamentários. Ela, 2 minutos para a sua resposta. Bom, Rodolfo, nós, logo que foi feita a reorganização das câmaras, nós fizemos reuniões e há alguns enunciados, né? Tanto a primeira Câmara, como a PFDC, quanto a terceira Câmara, inclusive, ultimamente tem feito enunciados para deixar claro para a base o que vai para uma Câmara, o que vai para outra. Mas o grande problema, e aqui eu acho que eu penso diferente de todos os demais, eu acho que a gente tem que refazer essa organização das câmaras. A Resolução 148, ela foi feita sem nenhuma discussão profunda. Houve um planejamento estratégico, uma época que você não era procurador, e eu lembro que se deixou assim a parte das câmaras para um segundo momento. E a Resolução 148, quando alterou, ela não fez um planejamento estratégico prévio. Então, hoje em dia, nós temos a primeira Câmara, que tem a maior número de atribuições, que tem um menor orçamento e tem o mesmo número de servidores de outras câmaras ou até menos, né? Então, alguma coisa está errada. Então, para mim, eu acho que tem que repensar, inclusive, com base em que critérios, porque não há um critério, desde o começo, a história das câmaras, ela foi um critério, assim, a partir de bens, a partir das pessoas, né? É difícil de a gente, hoje eu concordo com o que foi dito, que a gente não pode criar mais câmaras, mas que a gente tem que repensar, Obrigado, ela. Fred, agora sim, 2 minutos, meu amigo, para a sua resposta. Obrigado. Rodolfo, eu vou te falar, essa tua perplexidade é completamente procedente. E procedente por quê? Porque no Ministério Público Federal se criou uma cultura de criar burocracias. Infelizmente, na época que eu era procurador da República, no Amazonas, eu fiz uma mega operação para tirar em torno de 4.000 garimpeiros, por exemplo, da área do Pico da Neblina, uma área duplamente protegida, tanto ambiental, que é um parque nacional, quanto também a área Yanomami. E naquela época as câmaras perguntaram de que eu precisava. Agora não, agora eu tenho que submeter a Câmara, uma situação para a Câmara dizer o que é que eu tenho que fazer. Entendeu? Então esse conceito tem que mudar no Ministério Público Federal. Esse conceito tem que mudar. Nós temos uma habilidade tremenda. Vamos criar Câmara, vamos desmembrar, vamos criar ouvidoria, isso, aquilo. Quer dizer, você passa o problema para o outro, mas não resolve o problema. A solução do problema está na desburocratização, de você pegar e deixar o procurador trabalhar. É isso que o procurador tem que saber, o que é que ele está precisando para ter apoio. Essa situação de você pegar e ter que submeter isso aí à Câmara, e gera conflito entre as câmaras e prejudica o seu trabalho aqui na primeira instância, é uma coisa que nós temos que modificar dentro do Ministério Público Federal. E eu, como Procurador-Geral da República, eu vou ter iniciativas disso sim, Rodolfo. Disso sim, de dar liberdade de trabalho ao procurador, de dar melhor apoio ao procurador e de cortar esse excesso de burocracia que nós temos nessa nossa máquina, que precisa sim ser enxugada. Nós precisamos criar novas rotinas de trabalho que permita ao procurador ter o apoio necessário para desenvolver suas funções institucionais. É dessa forma que eu penso, é dessa forma que eu trabalhei na primeira instância, e é dessa forma que eu quero que os procuradores da República voltem a trabalhar. Há um excesso de controle. Muito obrigado a todos.
voltar agora ao bloco 6, a rodada de perguntas dos candidatos. Sortearei aqui a bolinha amarela. Primeiro candidato a perguntar. Diga, Fred. Como é que está o nosso horário, hein? Estamos bem no horário. Eu ia sugerir dar preferência, né, para a plateia. Muito embora você tenha formado um roteiro e tenha comportado, eu acho fantástico isso, mas eu sugeriria a gente dar preferência para a plateia em relação a isso. Eu acho que dá tempo para as duas, até porque, me corrijam se eu estiver errado, e aí eu queria mesmo que me corrijam se eu estiver errado, porque eu estou falando de memória, nenhum de nós tem voo agora imediatamente para sair, não é isso? Não. Então nós temos um pouco mais de folga do que teremos em outros debates. Então dará tempo. Vamos manter a dinâmica. Eu também sugeri da preferência à plateia, mas diante dessa... Se vocês preferirem fazer primeiro da plateia, não tem problema. Não. É isso. Essa é a minha ideia. Vamos fazer o nosso dever de casa primeiro. E falando nisso, Mário, primeiro eu perguntar é você. E primeiro a responder. Franklin. Mário, 1 minuto para a sua pergunta. Caro Franklin, Vossa Excelência, sendo Procurador-Geral da República, como lidará com a temática dos direitos humanos, especialmente... Mário, fala isso. Vossa Excelência, sendo Procurador-Geral da República, como lidará com a temática dos direitos humanos, especialmente com as graves violações de direitos humanos? Eu destacaria, nós estamos aqui no estado do Pará, um estado semicontinental, com forte presença do governo federal e também com sérios problemas na área de direitos humanos. Só para ter uma ideia, nós, há poucos meses atrás, se marcou o aniversário de 21 anos no massacre de Eldorado de Carajás. Mas, não obstante a gravidade daqueles acontecimentos, em maio último, 10 pessoas foram massacradas, foram mortas em massacre pela polícia militar. Como o Procurador-Geral lidará com essas questões de graves violações de direitos humanos? Franklin, 1 minuto e meio. Evidentemente que essa é uma preocupação, e eu tinha comentado sobre isso já desde o primeiro encontro, não só em relação à violência rural, à violência urbana, mas novas questões que nos surgiram agora com os movimentos planetários. Quem imaginaria que o Brasil receberia refugiados há 1 ou 2 anos passados, né? Hoje nós temos a questão dos refugiados que começaram com os haitianos e agora nós temos aqui em Roraima os venezuelanos refugiados que precisam de uma atenção e precisam de cuidados. Já criou-se até lá um acampamento, primeiro criou-se um acampamento de refugiados, né? Então nós temos essas questões. A questão dos refugiados, ela está intrinsecamente ligada ao problema do trabalho escravo, não só aqui, mas nas grandes capitais, como em São Paulo, por exemplo. Essa é uma atuação que o Ministério Público já vem fazendo por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e que, efetivamente, deve ter uma atenção especial do Ministério Público compatibilizado com outros órgãos de defesa dos direitos humanos e com as ONGs que trabalham na defesa dos direitos humanos. Eu já tinha chamado a atenção para isso. O Estado do Pará, por incrível que pareça, e é lamentável dizer isso aqui, estando aqui, é o Estado atualmente com o maior índice estatístico de violência no país. Tempo esgotado, Franklin. Mário, 1 minuto e meio. Obrigado. Veja o seguinte, a Constituição outorga ao Procurador-Geral da República 2 instrumentos importantes para a proteção dos direitos humanos quando esses se encontram violados de modo particularmente grave. Desde logo, nós temos a ação direta interventiva prevista no artigo 34, inciso 7º, a linha B da Constituição Federal. A União poderá intervir nos estados para assegurar a observância dos direitos humanos. É uma medida muito drástica
Em algumas ocasiões se ensaiou fazer isso porque parecia a situação ideal para se fazer, mas a realidade política acabava afastando essa medida. Outra providência que tem sido já executada com mais frequência diz respeito a incidente de deslocamento de competência introduzido pela emenda 45, artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. Temos então o IDC. Aliás, temos aqui o colega Biratã, que trabalha assessorando o Procurador-Geral da República justamente na formulação de requerimentos de IDC por parte do Procurador-Geral. Um instrumento muito importante e que tem que ser usado cada vez mais em face das graves violações que ocorrem no nosso país. Por outro lado, já dizendo respeito à atribuição de colegas de primeiro grau, eu lembro da existência da Lei 10.448, que dá atribuição à Polícia Federal para investigar graves casos de violação de direitos humanos. Obrigado. Franklin, 1 minuto. Essa questão da intervenção é uma questão grave e muito delicada. Em 1997, quando houve todos aqueles eventos no Acre de violação de direitos humanos, onde o Ministério Público Estadual estava ameaçado, os juízes e desembargadores ameaçados. O Ildebrando saiu recentemente, agora, muito doente, mas nós conseguimos fazer um trabalho lá na questão da investigação e houve um pedido naquela ocasião por parte do Procurador-Geral de intervenção no Estado em razão da grave situação de violência. Não se obteve uma intervenção no Estado, mas se obteve o que se chamou de intervenção branca, que foi a intervenção no comando da Polícia Militar. Como as polícias militares, constitucionalmente, elas são forças auxiliares do Exército, se conseguiu, então, que viesse um comandante do Exército para comandar a Polícia Militar no Acre. Então, esse tipo de intervenção, ele é possível se a gente for olhar a proteção de direitos humanos por esse foco, mas não sei se é só isso que deve olhar nos direitos humanos. Desculpa, tempo esgotado. Próximo a perguntar. Fred? Alguém chama o Fred aí no café? Enquanto o Fred chega, eu estou sorteando quem responde. Raquel Dodge. Fred, 1 minuto para a sua pergunta. Raquel Dodge, querida amiga, o que e como você pretende fazer para manter o poder aquisitivo dos membros do Ministério Público Federal, a nossa dignidade remuneratória, diante do quadro imposto pela Emenda Constitucional 95? Raquel, 1 minuto e meio. A Emenda Constitucional 95 impõe restrições severas. Impõe uma economia de cerca de 216 milhões de reais por ano, com contingenciamento de 31 milhões. O Tribunal de Contas da União acaba de anunciar que instaurou um projeto de seguimento do cumprimento da Emenda Constitucional 95 em todos os órgãos da administração federal. O que significa, Fred, que a sua pergunta é altamente relevante. Como manter o poder aquisitivo dos membros do MPF nesse quadro de economia? Acho que exercendo com desenvoltura o papel de chefe do Ministério Público da União. Reivindicar do Congresso Nacional a recomposição salarial devida, não deixar acumular os reajustes devidos a membros e servidores. Solicitar ao Congresso Nacional que faça esta recomposição, que a Emenda Constitucional 95, já para esse primeiro ano, indica que é de 7,2%. Então, além do passivo já acumulado, é preciso buscar este reajuste, apresentando o projeto de lei necessário e fazendo aquilo que tem sido a tradição do Ministério Público Federal, a coalizão de atuação com a
cúpula do Poder Judiciário da União. Esse princípio constitucional da paridade da remuneração dos membros do MPU com Tempo os esgotado, membros Raquel. do Judiciário é sagrado. 1 minuto e meio para a réplica, Fred. Colega Raquel, eu perguntei, né, como você pretende fazer, né, para manter as medidas, o que é que você pretende fazer dentro do nosso orçamento, com que tem emenda pedido do Congresso Nacional, isso é rotina, né? E logicamente que antes disso tem que conversar com o Poder Judiciário também, é claro, porque senão nós não podemos ter reajuste de subsídio. Mas eu não falei basicamente do reajuste de subsídio. A minha pergunta de respeito é manter o poder aquisitivo, porque reajuste de subsídio hoje em dia está praticamente inviável nós conversarmos sobre isso, até mesmo pela posição que já foi adotada pela presidente do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Então, eu repergunto novamente, né? Já está em duplicidade o que eu estou falando, mas eu repergunto o seguinte: qual a medida para manter o poder aquisitivo? Eu não estou perguntando de reajuste de subsídio, que isso é inviável com a emenda constitucional 95. Inviável, completamente inviável com a emenda constitucional 95, ou se falar em reajuste de subsídio, se falar em Congresso Nacional. A criatividade tem que vir em outros termos, em outra situação. Como é que a senhora pretende desenvolver, enquanto Procuradora-Geral da República, esse tema, né, para satisfazer o Ministério Público Federal desvinculado de qualquer ideia de judiciário? Tempo esgotado, Fred. Obrigado. 1 minuto para a réplica, Raquel. Bom, eu acho que o primeiro passo é esse colocar na agenda do Congresso Nacional e nesse trabalho junto ao Poder Judiciário essa necessidade da recomposição dos reajustes. Não desistir dessa agenda. A paridade é importante, o reajuste é fundamental, e se nós desistirmos dessa agenda porque a consideramos inviável, o déficit de recomposição se acumula e é mais difícil consegui-lo. Então, esse é um primeiro ponto. Há outras medidas, e talvez a sua pergunta se refira a elas, que são pretensões de pagamento de indenização de licença-prêmio ou de férias de 30 dias, não é? Que são medidas também possíveis de serem alcançadas a depender da disponibilidade financeira. Veja que essa economia é um impacto importante, mas há algumas medidas que podem possibilitar a manutenção do poder aquisitivo que têm que ser examinadas em cada ano orçamentário. Tempo esgotado, Raquel. Muito obrigado a ambos. Próximo a perguntar. Ela. Pergunta Intel. 1 minuto para a pergunta, ela. Caro Eitel, eu gostaria de lhe perguntar a respeito de que casos, de que situações na nossa atuação poderiam ser dispensados, né, de exame, de atuação, porque essa é uma afirmação muito recorrente, inclusive no último congresso técnico da ANPR, de que nós, para podermos dar conta do serviço, algumas coisas temos que deixar de fazer. E, então, eu gostaria de lhe perguntar, na esfera não criminal, no âmbito civil, do criminal, tem se falado em seletividade, essa coisa toda. Como é que seria essa seletividade no âmbito civil? Obrigado, Eitel. 1 minuto e meio para a resposta. Eu acho muito difícil fazer uma seletividade no âmbito civil, a não ser que seja estabelecendo prioridades dentro das atribuições enormes que o Ministério Público Federal tem. Nós estamos hoje, por exemplo, aqui na região amazônica. Aqui, a questão prioritária, proteção às populações, aos índios, proteção do patrimônio, que é a floresta amazônica, cuidar do meio ambiente e segurança pública, e educação e saúde.
eu priorizaria assim. Inclusive, esses 3 últimos temas, eu estou dizendo que farei o possível para não dar cortes dentro das nossas atribuições, mas para mostrar a todo o Ministério Público brasileiro, não só ao Ministério Público Federal, mas ao Ministério Público brasileiro, a partir do Conselho Nacional do Ministério Público, que esses 3 temas são recorrentes e eles representam, doutora Ela, as 3 maiores aspirações do povo do Brasil: melhores serviços na área de educação, de saúde e de segurança. Quem lê o jornal de hoje, o Liberal, eu li no hall do hotel, vai ver a questão da segurança, como está afligindo o povo. Tempo esgotado, então. Do Pará. Obrigado. Ela, 1 minuto e meio para a réplica. Tá, eu insisto um pouco mais, que eu gostaria de lhe ouvir, por exemplo, em relação à primeira instância, essa nossa atuação nos juizados cíveis e também pensando na nossa atuação no STJ, naquelas matérias de direito privado. O que você acha que nós poderíamos dispensar, né, para poder, sem dúvida, nos dedicarmos a esses temas que foram mencionados e que são relevantes, os quais a gente não pode dispensar, né, que são os direitos fundamentais, saúde, educação, né, Eu entendo, minha querida colega Ela, que nós não podemos fugir dos padrões de legalidade e dizer, não vou atuar nesse processo porque tem só interesse privado e vou atuar nesse outro porque eu acho que é mais relevante. A gente tem que atuar em todos os processos que estão dentro das nossas atribuições e competências legais, até porque, se fizermos diferente, estaremos abrindo mão de prerrogativas nossas. Temos aqui que encontrar soluções para não deixar de atender prioridades. E isso exige imaginação, esforço coletivo e um planejamento bem elaborado. Eu não estive na gestão do Ministério Público nesses últimos anos. O Leme não estava nas nossas mãos. As dificuldades eventualmente existentes por falta de um planejamento correto devem responder quem ocupou funções estratégicas de direção mesmo. E Vossa Excelência até deve conhecer bem isso, porque participou da administração como vice-procuradora-geral da República. Te agradeço muito. Desculpa aí, passei um pouco. 10 segundos, nada demais. Vamos lá. Próximo a perguntar. Franklin. A Fred. Franklin, 1 minuto para a pergunta. Colega Fred, eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez até saia um pouco fora do nosso tema institucional Ministério Público, mas é uma questão efetivamente humana. Tá? Tanto os colegas procuradores quanto os servidores, em razão da sobrecarga, estresse de trabalho e até o próprio estresse do mundo atualmente, vem sofrendo de depressão, sofrendo de fobias e outras coisas muito graves, que têm reflexo, evidentemente, na atuação e reflexo na efetividade do nosso trabalho. O que você pensou sobre a questão de humanização do tratamento com os servidores, a humanização do tratamento para proporcionar aos procuradores da República algum meio, alguma atividade que possa se tornar mais humanizado o trabalho do colega e o trabalho dos nossos auxiliares, para colocá-los numa situação de serenidade e tranquilidade que possa dar mais eficiência ao nosso trabalho. Tempo esgotado, Franklin. Obrigado. Fred, 1 minuto e meio. Colega Franklin, essa pergunta realmente é bastante pertinente e atual. Mas eu vou lhe contar uma história já de quando eu fui secretário-geral. Quando eu fui secretário-geral, eu desenvolvi vários projetos nesse sentido do bem-estar do trabalho, inclusive um chamado Projeto Girassol. O Projeto Girassol, ele dizia respeito exatamente a pessoas dependentes químicas.
e um número bastante grande, bastante elevado no âmbito do Ministério Público da União e do Ministério Público Federal também. Foi um projeto que nós realizamos com sucesso, foi um projeto que evitou vários procedimentos administrativos disciplinares contra servidores, foi um projeto que recuperou várias pessoas, a dignidade de várias pessoas para o trabalho. E eu pretendo, sim, como Procurador-Geral da República, desenvolver projetos nesse sentido, inclusive nesse foco que você colocou, né? Nesse foco com relação ao estresse, com relação à melhoria do trabalho, com relação a criar essas rotinas que possam facilitar o Procurador da República exercer suas funções institucionais, compatibilizando com a sua situação familiar. Isso é muito importante, Franco, né? Infelizmente, esses projetos sociais que eu criei dentro do Ministério Público Federal, não sei se continuaram. Franklin, 1 minuto e meio. Minha pergunta decorre exatamente da situação em que, quando eu entrei para o Ministério Público Federal, e optei para ser Ministério Público e não juiz, exatamente por isso. Acho que nós, do Ministério Público, em primeiro lugar, nós gostamos de gente, nós temos que gostar de gente. Receber as pessoas no gabinete, atender as pessoas, tratar as pessoas com cordialidade. Os nossos colaboradores são pessoas fantásticas, né? E eu entendo que, no momento atual do mundo, não só no país, não só na nossa Procuradoria, mas nós temos essas situações graves de questões emocionais que a instituição tem que dar atenção. Não só as associações, a gente sabe que a Associação dos Servidores, a Associação do Ministério Público, de vez em quando tem uma outra atividade esparsa, mas isso deve ser algo institucional. Fazer uma pesquisa de elementos, prática de yoga, prática de meditação, prática de relaxamento, prática de algum instrumento que dote não só os procuradores, mas os servidores, de instrumentos de desenvolvimento até de uma inteligência emocional, que isso é essencial, tanto no relacionamento interno entre os colegas, quanto no reflexo no trabalho. Entendo que essa necessidade de humanização do trabalho do Ministério Público, ela é essencial. Começamos com o teletrabalho, vamos expandir isso, inclusive para os colegas, na forma do possível. Eu digo mais ainda, Franco, concordo plenamente com você, mas a humanização começa do trato do Procurador da República com seus servidores. Começa a partir do momento que você entra na Procuradoria e dá bom dia do assessorista, da faxineira. Isso eu vejo pouco na Procuradoria-Geral da República. Vejo pouco. A humanização começa daí. Dá uma formação humanista nossa. Mas os projetos podem sim ser desenvolvidos de forma que facilitem a vida do Procurador da República. As teses que foram desenvolvidas no primeiro Congresso Técnico, que você está falando, o teletrabalho é uma delas, que diminui o estresse, obedece ao princípio da economicidade, ajuda a administração a poupar, e uma série de coisas. Quer dizer, os projetos de humanização do trabalho, eles também estão relacionados a outra vertente que pode ajudar muito a solucionar problemas que se cruzam dentro do Ministério Público Federal, como o problema financeiro e outros. Muito obrigado a ambos. Próximo a perguntar, já sorteei aqui. Eitel, próximo a responder, vamos ver. Ela Vieco. Eitel, 1 minuto para a sua pergunta. Doutora Ela Vieco, que atualmente é a coordenadora da primeira Câmara de Coordenação e Revisão. Considera Vossa Excelência necessária a remessa de todas as manifestações de arquivamento e de declínio dos colegas que militam nas PRMs, nas PRs, nas PRRs, para a primeira Câmara e as outras câmaras de coordenação e revisão, ou pensa que só deveriam ser levadas àqueles órgãos colegiados
os casos em que houvesse recursos das partes interessadas ou, no caso de declínio, quem recebeu o declínio não concordasse com o declínio. É uma pergunta longa, mas compreensível para Vossa Excelência, que, como eu, trabalhou na Câmara. Eu estou só dando uma explicação e dizendo que estou à disposição para até explicar mais a pergunta, se a minha querida colega, doutora, ela não compreendeu. Ela, 1 minuto e meio. Então, eu até lamento, né, a saída do colega Etel da primeira Câmara, e te informo, Etel, que está em exame um enunciado, né, que o colegiado ainda não conseguiu se reunir esse mês, no sentido de dispensar totalmente a remessa dos declínios de atribuição. A comunicação será feita simplesmente pelo registro no único. Com relação às promoções de arquivamento, o meu entendimento pessoal é de que a Câmara ela só deve se preocupar, né, só deve reexaminar na hipótese de recurso da parte ou naqueles casos em que haja uma repercussão nacional, né? Então, isso seria o colega que faria essa avaliação, vendo essa repercussão, colocando, submetendo à Câmara. No que se refere às promoções de arquivamento, isso precisaria, me parece, passar pelo Conselho Superior, porque pode haver uma dúvida a respeito de que seria ilegal essa decisão da primeira Câmara frente à lei complementar, que diz lá que todas as peças de informação serão submetidas à revisão. Tempo esgotado, ela. Etel, 1 minuto e meio. Quando estive na presidência do Conselho Institucional, que hoje é bem presidido por Vossa Excelência, eu, inclusive, apresentei uma proposição de revogação de um dos enunciados do Conselho Institucional que obriga os colegas a fazerem isso. Isso tem gerado, inclusive, aborrecimentos para os colegas, porque, por vezes, são até objeto de correição e são questões que também não têm praticidade nenhuma, por exemplo, no caso dos declínios. Eu tenho uma compreensão íntima de que encaminhar todos esses processos para as câmaras diminui a capacidade da Câmara fazer um trabalho de integração e coordenação que seria bem mais útil à sociedade. Ela, 1 minuto. Exatamente, e isso eu tenho que reconhecer, esse seu posicionamento, e na época eu pessoalmente era contrária, mas isso era um outro tempo em que não havia essa demanda, que são dezenas, centenas, né, num mês, e realmente assim, a prática me mostrou que o que a gente revisa é 0,01%, então simplesmente não vale a pena, e isso é uma burocracia que nós todos aqui na mesa, eu acho que estamos querendo diminuir dentro do Ministério Público. Obrigado, querida. Próxima pergunta, a Sandra, já sorteei. Responder. Como não pode ser Sandra perguntando para ela mesma. Eu achei que ia acontecer isso. Quando chega no final, né? Deixa eu ver quem é o